Eu posso dizer assim que, vamos dizer, quais são as melhores e as piores maneiras, né? Não vamos pensar só na pandemia. Claro que a gente está numa situação que complica ainda mais o fato de ir até a empresa, entregar isso realmente. A gente está num momento que está inviável, mas essa é uma das melhores maneiras. Tá? Você ir até a empresa, procurar a pessoa que tem o poder de contratar, né? E para quem trabalha em recepção é fácil, está ali o coordenador, o supervisor, está ali na linha de frente, né? Se você conseguir falar com ele, conversar com ele, se apresentar e dizer qual é o seu propósito, facilita muito, né, o processo. Uma outra maneira que é muito boa é a indicação. A indicação não é de hoje, a indicação sempre foi e sempre será a melhor maneira. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Né? E as piores maneiras, eu posso dizer que é mandar currículo para todo mundo, pegar aquela lista de e-mail de empresa e mandar. Né? Isso não funciona. Nunca funcionou. Né? Ficar olhando esses sites de vagas, né? É claro, eu não estou dizendo aqui que você não deva olhar esses sites de vagas, tá? Podem olhar, mas saibam o seguinte, esses sites, eles faturam, eles ganham dinheiro, né? Eles ganham dinheiro com propaganda, tanto que você entra lá no site, aparece um monte de janela com propaganda de alguma coisa. Eles ganham dinheiro com propaganda. Quanto mais pessoas entrarem no site deles, mais eles ganham dinheiro. Então, eles têm que fazer o site girar, tem que ter vaga. Né? Lá postado. E o que acontece algumas vezes? Tá? Algumas vagas são falsas, não existem. Tá? Outras vagas são vagas que já passaram. Por exemplo, eu faço divulgação de vaga de vez em quando e eu coloco lá, né? Nesse site. Tá. De tempos em tempos acontece isso. Eu começo a receber no meu e-mail um monte de currículo, e, meu Deus, não estou fazendo seleção. De onde é que está vindo isso tudo? Né? E sempre no e-mail tem alguém que coloca lá, conforme o site tal, estou enviando. Aí eu vou lá no site e vejo um anúncio lá que eu publiquei há 4 anos atrás. Né? Que eles republicam. Para quê? Para poder girar, ter giro no site. Então, assim, perguntaram aqui se site pagos funciona. Funciona, tá? Mas tem que saber extrair o máximo desse site, tá? Não é só pagar, se cadastrar e esperar que as coisas aconteçam, não. Tem que entrar, tem que pesquisar, fazer contato direto com as empresas, tem que olhar todo dia, tá bom? Vagas falsas é crueldade, eu também acho, mas acontece, tá? Então, assim, vocês podem entrar, manda, vê o que tem de vaga, manda seu currículo, mas não fique só nisso, tá? Porque as chances são muito pequenas, mesmo. A Ana está falando que nem pago funciona. Para algumas pessoas realmente não funciona. Honestamente, vou falar para vocês, site pago funciona melhor, não estou dizendo que não funciona para outras áreas, mas funciona melhor para as áreas de gerência, áreas de liderança, tá? Não que não funcione para a recepção, para outras áreas, mas ela funciona melhor para áreas de liderança. É o que eu percebo, tá, gente? É opinião minha, tá? Se tiver alguém aí de algum site desses aí, vai começar a tacar crítica em cima de mim, mas, enfim, é a percepção que eu tenho, tá, gente? Bom, vamos continuar aqui. Vamos entender como é que uma empresa contrata. É importante saber isso aqui para a gente entender a cabeça de quem está do outro lado. Né? Imagine a empresa, um gestor, né? Porque quem contrata é o líder, né? O líder está lá, no seu dia a dia, trabalhando, e ele percebe que precisa contratar alguém. Ou é um
aumento de demanda, né, precisa de mais gente para trabalhar, ou então ele tem funcionários ali que quer substituir, certo? Então ele pensa, eu preciso contratar alguém. Quando ele pensa, ele leva um tempo pensando, né? Porque ele tem muitas atividades, tem uma vida muito corrida e tal, e ele fica tentando dar o jeitinho. A maioria dos líderes fazem isso, né? É contratar rápido e demitir devagar, quando tem que ser o contrário, né? Contratar lentamente e demitir rápido. Então, eles vão protelando e tal. E aí, o que eles começam a fazer? Aí tem o primeiro ponto, que é a indicação. Eles começam a falar com pessoas que ele conhece. Fala assim, olha, eu tô precisando aqui de alguém para trabalhar comigo na recepção, no teleatendimento. Você conhece alguém que possa me indicar? O que ele quer com isso? Ele quer alguém que comprove a qualificação daquela pessoa. Ou seja, indicação é para quem te conhece. Não adianta você pedir indicação para mim se eu não conheço você. Se eu não te conheço, eu não vou indicar, certo? Senão eu posso ter um problema aí, né? Então, é quem você conhece. Aliás, quem conhece você, né? O seu trabalho, as suas qualidades, conhece como pessoa, né? Então, se esse gestor não conseguir ninguém, né, desse jeito, dessa maneira, ele pode fazer uma seleção interna. Seleção interna acontece alguém que trabalha na empresa e que pode ocupar aquela posição. Isso pode acontecer antes da indicação ou junto, tá? Essa ordem aí nem precisa ser nessa ordem, né? A seleção interna, às vezes, acontece na frente da indicação, né? Não conseguiu ninguém aí, ele vai para o banco de currículos. O que é o banco de currículos? Você entra naquele site da empresa, Rede Doação Luiz, DASA, Fleury, você entra lá, tem lá um lugar em que você entra para você cadastrar o seu currículo. Isso vai para o banco de dados. Tá? E quem lê esse banco de dados, geralmente é o RH da empresa, não é o gestor. O gestor não tem acesso. Empresas grandes, tá? Esse gestor ele vai entrar em contato com o seu RH para fazer isso. Então, aqui realmente fica muito difícil, porque a concorrência é maior. Mas em empresas menores, aquele currículo que você entrega na empresa, né, fica lá. Processos seletivos anteriores, pessoas que esse gestor gostou muito, mas que naquela ocasião não pôde contratar, aí ele guarda o currículo para uma futura oportunidade. Então, ele começa a vasculhar esses dados para tentar achar alguém. Não conseguindo encontrar alguém, aí não tem jeito. Aí ele vai fazer aquilo que ninguém gosta de fazer. O processo de seleção, fazer seleção, é aquilo que os gestores mais detestam fazer. Ninguém gosta de fazer um processo seletivo, porque é cansativo. Né? Você vai, anuncia a vaga, recebe milhares de currículos, aí você vai olhando aqueles currículos, tem centenas de milhares que está totalmente fora do perfil, e aí ele vai, convida 30 para fazer entrevistas, aparece 10, né? Existe uma evasão também de entrevista, tá? Todos os meus processos seletivos acontece isso. Eu chamo 30, aparece no mínimo a metade. No máximo a metade, né? Dos 30. Né? E olhe lá. Então, é um processo difícil, né? Aí tem entrevista, se tiver outras etapas, tem empresas que fazem outras etapas, tem dinâmica de grupo, tem outras avaliações, né? Até chegar no gestor final que vai tomar a decisão. Esse processo aí, desde que o cara está pensando até fazer a seleção externa, né? Ainda tem um outro problema, né? Que às vezes contrata a pessoa e depois que a pessoa começa a trabalhar, vê que fez uma escolha ruim, né? Deixa eu beber uma água aqui. Então,
de quando ele pensa, começa a pensar que precisa de alguém, até chegar a contratar a pessoa, leva, em média, 3 meses para que isso aconteça. Olha como o processo é longo, é desgastante, tá? E quando chega no final, muito mais caro. O processo seletivo é muito caro, caríssimo. Então, ninguém, se todo mundo puder evitar, evita, né, de fazer isso. Por isso que a indicação é importante. O pessoal falando muito de indicação, né? A indicação sempre foi e sempre será a melhor alternativa para quem está contratando, para quem está selecionando. E aí, eu fico pensando assim, as empresas, elas pensam dessa maneira, né? Elas precisam de alguém, elas começam quem ela conhece e tal, e em último caso é que vai fazer um processo seletivo. E na gente, como profissional que está na pista procurando trabalho, geralmente a maioria das pessoas fazem o quê? Fazem o caminho inverso. Fiquei desempregado, vai para a internet, começa a jogar currículo, tal, né? Por isso é que não alcança, eles não se encontram. Por isso, né? A gente precisa pensar em trabalhar mais outras áreas. Não estou falando aqui para deixar de mandar currículo, para deixar de acessar o site de vagas, você ainda vai continuar fazendo tudo isso. Mas a gente precisa encontrar outros caminhos. Vamos ver o que eu coloquei aqui no próximo. Eu coloquei aqui 3 dicas para vocês, tá? Mas depois, quem quiser pode conversar comigo depois, e a gente pode tentar encontrar outros meios, tá? A primeira dica aqui que eu dou é a lista dos 100. O que é a lista dos 100? Você aí na região que você mora, a gente tem aqui um grupo grande de toda a parte do Brasil, né? Eu estou no Rio de Janeiro, mas tem pessoas aqui de todo lugar, né? Então você pensa no lugar onde você mora e olha em volta assim, o que eu tenho de empresas aqui no qual eu gostaria de trabalhar. Olha em volta. A partir daí, você vai fazendo uma lista de 100. Você faz uma lista das 100 empresas que você gostaria de trabalhar. Bota num papel, no computador, em algum lugar. Vai fazendo essa lista de empresas. Fez a lista dos 100, você vai, um a um, trabalhando nessas empresas. Você escolheu lá, vou citar um exemplo aqui, uma rede, né? Comece sempre pelas redes, porque as chances são maiores, né? Aí você pega uma rede Dó São Luís. Ok. O que é essa empresa? O que essa empresa faz? Tem quantas unidades? E tal, pesquisa. Pesquisa lá no site da empresa, vê como é que é. Lá tem um link para você cadastrar o seu currículo. Você vai lá, vai cadastrar o seu currículo. Só isso? Não. Vai no LinkedIn, busca a empresa, vê lá as pessoas que trabalham nessa empresa, procura o pessoal da RH, onde é que o pessoal da RH está em quais grupos, entra nos grupos, começa a interagir com essas pessoas, tá? Não é mandar currículo por mensagem, aí você já queimou o seu filho. É estabelecer relacionamento. Então, você vai começar a seguir essas pessoas, ver o que essas pessoas estão fazendo, o que elas estão comentando. E aí você começa a se fazer presente, né? A gerar visibilidade, né? Essa pessoa trabalha na Rede Dó, um exemplo, essa pessoa trabalha na Rede Dó e ela fez um comentário lá no artigo. Né? Aí você vê, ela fez um comentário aqui no artigo. Você vai lá e faz um comentário também sobre aquele artigo. Se ela falou algo interessante, não é para ser falso, tá? Também, para ser verdadeiro. Se ele falou algo interessante, você vai lá, nossa, eu gostei muito da sua colocação, eu também acho isso. Você começa a estabelecer aí uma relação. Tá? E
aí, daqui a pouco, a rede coloca lá no LinkedIn uma vaga. E aí você vê, nossa, a vaga tem tudo a ver comigo, eu tenho um perfil, né? Então, eu posso pedir que essa pessoa me indique. O LinkedIn, ele tem essa ferramenta, né? Você pode pedir para aquela pessoa indicar você para aquela vaga, aquela oportunidade. E aí você pode pedir. Essa pessoa já sabe quem você é, já viu que você, as coisas que você comenta, já viu o que você escreve. Então, facilita um pouco o processo, tá? E você vai fazendo isso um por um da lista dos 100. Aí pensa assim, nossa, mas é muito trabalhoso e tal, né? Mas o que você prefere? Ficar jogando currículo para todo mundo todo dia e esperar 2, 3, 4 anos? Ou então ir fazendo esse trabalho e em poucos meses conseguir uma oportunidade, né? E uma oportunidade que seja mais apropriada àquilo que você realmente está buscando, né? É outro nível, né? Continuando aqui. Atualizar o perfil no LinkedIn. Eu estou falando aqui de LinkedIn, né? As melhores empresas estão no LinkedIn. As piores também, mas as melhores estão lá. Então, não tem como ficar fora do LinkedIn. Então, vai lá. Se você não tem perfil, crie o seu perfil, né? Assista vídeos e tal, vê como trabalhar melhor o seu LinkedIn e comece a utilizar o LinkedIn. Entrar todo dia, ser ativo, fazer os seus comentários. Todo dia você coloca lá uma mensagem, né? Mensagem positiva. Não é para ficar contando história triste, falando que a situação está ruim. Todo mundo sabe que a situação está ruim, mas ninguém quer ter perto uma pessoa que fica reclamando da situação e tal, né? Então, mensagens positivas, né? Porque uma coisa que eu aprendi, que eu sempre falo para os meus alunos, quem está aqui na sala que sabe disso, já ouviu eu falar isso muitas vezes, que todo problema gera uma oportunidade. Então, a gente precisa encontrar na adversidade o que há de bom e trabalhar isso. O que há de bom? Né? Estou sem trabalhar, mas eu tenho condição, eu tenho mais tempo de estudar, de tal. Então, tem coisas que você pode fazer, boas que você pode fazer, diferente de reclamar. Tá? Eu sei que é difícil. Tem dias que a gente acorda de manhã e não tem ânimo para fazer nada. Eu sei. Mas, no outro dia a gente acorda e é outro dia, vamos que vamos. Esse dia vai ser diferente e é assim mesmo, tá? A vida é desse jeito. Continuando aqui. E a terceira dica e a última é dividir o seu tempo. Uma das coisas primordiais, assim, para quem quer alcançar o sucesso, você vê histórias de sucesso de outras pessoas, elas são pessoas que têm uma certa disciplina. Né? Elas acordam todo dia no mesmo horário, elas têm um horário de ler, têm um horário de estudar. Então, ela cria uma rotina, estabelece uma rotina e vai perseverando nisso. E é a perseverança que gera resultados. Tá? Então, aí eu trouxe aqui 3 dicas. Eu fiz isso, essa dica numa palestra que eu dei, que teve participantes que fez contato comigo e que deu depoimentos lindos, assim, que realmente ajuda e tem resultado. Tá? Então, o dia tem 24 horas. Né? Você tem lá o tempo lá que você vai dormir, 11 horas, 8 horas, enfim, o seu descanso. O que você faz com o restante do tempo? Eu coloquei num texto que eu escrevi no grupo, eu não sei se todos viram, leram, né, mas eu coloquei lá uma história de quando eu fui demitida, né? E que eu, depois de chorar 1 dia e meio, eu falei, não, agora o meu trabalho é procurar trabalho. E eu dediquei pelo menos 8 horas do meu dia procurando trabalho. Focada ali. Em 3 semanas eu consegui trabalho. Então você tem
essas 8 horas, que antes você dedicava a alguém, a uma empresa, você vai dedicar para você. Né? Por que às vezes a gente dedica tanto tempo para o outro, faz o melhor possível para o outro, se esforça, acorda cedo, pega metrô cheio e tal, e quando chega a sua vez de você fazer para você, você não faz. Você fica procrastinando, você acorda tarde, você fica vendo televisão, vai para a Netflix. Né? Então chegou a hora de mudar essa mentalidade. Então eu dividi aqui em 3 coisas que você vai dividir o seu tempo. E aí você vai dividir da melhor forma que fique para você, que não tem fórmula mágica não, tá? Cada um tem as suas demandas do dia a dia, né? As pessoas têm família e tudo mais. Então você vai adequar isso aqui dentro do seu tempo. Primeira coisa, primeiro ponto que eu coloquei aqui é estudar. Você precisa estudar, pelo menos tirar, no mínimo, 1 hora do seu dia para estudar. Ah, estudar como? Fazendo um curso online, ou assistindo vídeo no YouTube, né? Vídeo, uma palestra, uma aula, algo do tipo, lendo um livro. Então, pelo menos 1 hora por dia você vai tirar para estudar. Outro ponto é fazer renda extra. A gente sabe que conseguir emprego é difícil, mas sempre existe uma possibilidade de fazer alguma renda extra. Alguma habilidade que você tenha. Fazer bolo de pote, algo relacionado à culinária, ou, sei lá, vender alguma coisa. Você pode ver dentro das suas possibilidades. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu também já passei, eu também trabalho fazendo renda extra, né? Outras atividades que estão fora do... Então, todo mundo precisa fazer isso. Né? Pense em algo que você possa fazer, trabalhar, para ocupar uma parte do seu tempo para gerar uma renda extra. Porque procurar trabalho também tem custo. Você precisa investir em alguma coisa para você estudar, você precisa, quando tem uma entrevista, se deslocar, dinheiro de passagem, né, uma refeição, um almoço, um lanche. Né? Então, tem custo. Né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para ganhar uma renda extra e poder ir se mantendo, né? Ir se mantendo ativo. E uma outra parte do seu dia, procurar trabalho. Então, todos os dias. Tá? Eu poderia dividir aqui, se fosse pensando assim, se fosse eu, né? Eu procuraria trabalho 4 horas no dia, fazer renda extra 4 horas e tiraria 2 horas para estudar. Até um pouquinho mais aí de estudo. Na verdade, eu estudo 3 horas por dia. Né? Então, eu dividiria assim. Não, eu preciso fazer muita renda extra, eu vou trabalhar mais renda extra e vou diminuir a hora que eu fico procurando trabalho. Esse procurar trabalho é na internet, ou no celular, no computador, visitar o site das empresas, pesquisar a lista do 100, né? Enviar currículo, melhorar o seu currículo, atualizar os bancos de dados. Outro detalhe em relação a esses bancos de currículo é que não basta você colocar só o seu currículo lá e ficar esperando. Tá? Você coloca o currículo lá e outros vão colocando depois de você e aquilo vai descendo. Então, assim, se você tem muito interesse em trabalhar numa empresa, é importante que sempre você vá lá uma vez no mês, você faz qualquer atualização no seu currículo para que ele suba. Tá? Porque eles sempre dão preferência, assim, quando eles vão pesquisar o banco de dados deles, sempre os últimos que se cadastraram. Tá? Eles não vão olhar quem se cadastrou 6 meses atrás, eles vão olhar quem se cadastrou recente. Tá? Então, é importante também estar atualizando esses dados, atualizando o LinkedIn, enfim, fazendo contato com pessoas. Né? É isso.
Bom, vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, ver se tem alguma pergunta. Ele falando aqui, ela bordei chinelos. Isso aí. Bolos doces, trufas de morango. Sou artesã. Olha que maravilha. Muito bem. Atualizei meu LinkedIn na aula passada. Isso aí. Bom, alguém aqui da minha sala quer colocar alguma coisa? Como é que está aí até agora? Como é que está aí a cabeça de vocês? A Andréia colocou aqui para mim. A pessoa colocou aqui comentário também aqui na sala. A Mitch está falando que vendeu muitas saladas em ponte, dividiu o tempo em trabalhar, fazer saladas e tentar fazer algum curso ou outro. A Andréia, currículo de bancos de dados é real, já fui chamada para várias empresas grandes sem qualquer indicação. Isso é verdade. Essas empresas de rede, elas não selecionam de outra maneira, a não ser pelo seu próprio banco de dados, tá? Então, eu sempre indico os meus alunos para se cadastrar lá. Porque se você, por exemplo, fez o curso comigo, essas empresas todas, eu já fiz treinamento, eu sempre sou chamada para dar uma palestra, então eles me conhecem, né? E conhecem a qualidade do meu curso, né? Então, aqui estudou com a Daniela, né? Vamos chamar para entrevista. Tá? Então, muitos alunos que nunca tiveram experiência, que fizeram o curso, conseguem entrar numa rede DOR, no Fleury, né? Porque se cadastrando lá no banco de dados, tá? O mercado de saúde, parece que ele é gigante, mas ao mesmo tempo é pequeno, porque as pessoas se conhecem. As pessoas se conhecem muito. Então, não adianta querer mentir e tal, porque a gente sabe quem são as pessoas, tal. A gente vê lá, trabalhou na empresa tal, e vou ligar para fulano, para ver como é que foi esse profissional lá. Por que ele foi mandando ele embora? A gente conhece as pessoas, né, os gestores e tal. Quem quer falar alguma coisa? Estou me sentindo sozinha. Lia, tá aí? Posso falar, Dani? Pode falar. Sim. Fala, Lu. Vale ressaltar também o que você falou sobre o LinkedIn, para as pessoas que, às vezes, eu conheço pessoas ainda que não conhecem o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social voltada para emprego. Ela não é uma rede social em que a gente vai se comportar como faz no Instagram ou no Facebook. É onde a gente vai mostrar o nosso lado corporativo, os conhecimentos que você tem dentro da área que você trabalha. Não é um lugar para a gente ficar colocando fotos de viagens ou de biquíni. É uma rede social completamente diferente do que a gente tem hoje, como Facebook, Instagram. O comportamento é a parte da corporatividade. E a conduta precisa ser de acordo com aquilo ali, né? E também, eu já trabalhei em algumas empresas grandes e já vi algumas pessoas serem desclassificadas no momento da procura do currículo ou do banco de dados por conta de rede social, Instagram e Facebook. A imagem dela deve ser preservada porque é uma rede pública. Então, cuidado com o tipo de publicação, com as coisas que curte ou com as coisas que compartilha, porque isso também afeta a sua integridade, principalmente no trabalho. E sobre a questão de empregos, assim, como você falou de grandes processos, a Petrobras agora, ela acabou de sair de um movimento de o seu plano de saúde sair de uma empresa e virar próprio, né, a MS Saúde, e eles fizeram uma busca por profissionais no LinkedIn. Sim. E foi muito, muito divulgado no LinkedIn as contratações, com bons benefícios, bons salários, então é bom a gente estar bem atualizada lá também. Às vezes eles nem postam a vaga, nem anunciam.
eles já buscam um profissional direto, fazendo uma pesquisa no LinkedIn. Muito bem, obrigada, Luciana. Quer falar alguma coisa, Maria? A Ametista falou em relação ao LinkedIn, né, para a gente não postar coisas pessoais. Eu estava lendo outro dia uma reportagem que nem nas redes sociais próprias nossas, Facebook, Instagram, é para a gente evitar esse tipo de postagem, porque às vezes ali tem uma pessoa que quer te indicar para uma empresa, um amigo que conheça alguém que esteja precisando e indica a pessoa, vai ali ver e às vezes você é um ótimo profissional, às vezes por causa de uma postagem desnecessária, boba, você acaba perdendo uma grande oportunidade na vida, né? Então, assim, não é só o LinkedIn, né? Acho que são todas as redes sociais, a não ser que você faça uma pessoal ou bloqueie, enfim. Então, assim, o que eu tenho para falar é isso, em relação à rede social. Eu acho que tem coisas que não se posta, entendeu? A gente é observado, né? O tempo inteiro. Às vezes um pequeno detalhe. Bem, vamos continuar aqui.